Diga a palavra do Senhor, irmãos. Jesus respondeu: Tu és mestre em Israel e não te compreendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se vós faleis de coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Essa palavra, um versículo conhecido, a qual eu acabei de ler, num propósito que Deus teve com a sua humanidade desde o princípio da fundação do mundo. Mas quando ele foi revelado entre os homens, nascido de uma mulher, tornou um ser que sofreu, trabalhou de uma forma tremenda, para que eu e você aprendêssemos o que é trabalho na obra do Senhor. Mas não ficou apenas no seu evangelismo, não ficou apenas no seu trabalho, não ficou apenas em relação às curas das enfermidades, no expulsar demônios, não. Versículo 16 vai nos afirmar que um Deus que nós servimos, Ele amou tanto essa humanidade pecadora, que Ele foi capaz de entregar o seu próprio Filho, esse que eu falei que trabalhou, pregou, curou, expulsou demônios, para morrer por mim e por você. Aqui foram ditas palavras com sabedorias a respeito da vida eterna, a respeito do compromisso que devemos ter mediante ao nosso Deus que nós servimos. Mas a palavra é pregada, a palavra é anunciada, os louvores são cantados e muitas das vezes tocam o nosso coração. Mas, pelo visto que nós vimos na palavra do profeta Isaías, que por si multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E o que tem acontecido é que o amor de muitos tem se esfriado por multiplicar esta tão iniquidade. Foi por isso que muitas das vezes Deus foi capaz de entrar numa nação e destruí-la pelo seu pecado. Lembrando aqui de Sodoma e Gomorra, que Deus mandou fogo e destruiu aquelas duas cidades. Deus também não vai deixar, aleluia, de tratar com esta humanidade que hoje está de uma forma tremenda, pecadora. Nós temos que reconhecer que somos menores, somos fracos e dependemos de Deus. Se continuarmos no pecado, Deus vai trazer a tua ira sobre a humanidade. Ele tem trabalhado em algumas nações, nós temos visto Deus trabalhar. Muitos já podem até não acreditar que seja Deus que está trabalhando, trazendo maremotos, terremotos, destruições. Deus é capaz disso, porque Deus é amor, mas Ele também é justiça. Aleluia! Mas vamos voltar para o texto que ele está dizendo a respeito de um homem, um centurião.
Um homem chamado Nicodemos, conhecido de uma forma grande pela sociedade, pela sua posição. Mas no momento houve uma dúvida em seu coração. Ele perguntou para Deus como ele poderia fazer, aleluia, para dar a vida eterna. E Jesus, na sua simplicidade de palavras, ele vai dizer: olha, para você ver o reino de Deus, ter certeza que você vai estar lá no céu quando eu vier buscar a tua igreja e levar, aleluia, você vai ter que nascer da água, do Espírito, nascer de novo, tornar uma nova criatura, um novo homem. Sabe o que é isso? É largar essa vida miserável que tu vive, aleluia, é largar essa vida de pecado, é largar esse vício do cigarro, da maconha, aleluia, da prostituição. É isso que Deus está falando, é renunciar ao pecado e viver uma vida nova em Cristo Jesus.